Já ouviu falar que a internet, do jeito como a gente conhece, representa apenas a ponta do iceberg? Isso porque existe uma série de conteúdos que a maioria das pessoas nem sabe como acessar. É a Deep Web. Quem vai falar com a gente sobre isso é o advogado especialista em direito digital, Leonardo Pacheco. Tudo bem, Leonardo? Gabriela, obrigado pelo convite, né? Fico feliz em estar aqui. Eu que agradeço. Leonardo, o que seria a Deep Web? Então, o deep, né, vem da palavra em inglês, né, profundo, né? Então seria web profunda, né? Mas se você pegar um conceito muito mais simples, deep web, seria tudo aquilo que não é indexado nos mecanismos de busca. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue encontrar no Google, no Yahoo, no Bing ou qualquer outro mecanismo de busca que possa vir a existir. Então nós temos a parte da internet que é aparente, que todo mundo consegue verificar, acessar, que é o surface, que é o que está igual ao iceberg, como você falou, né? É aquilo que está acima, na ponta de cima do iceberg. E nós temos a parte mais profunda, que é a Deep Web, que são aqueles links, são aquelas aplicações, aqueles sites, né? Os aplicativos que você não consegue encontrar nos mecanismos de buscas. E existe um navegador específico para poder acessar a Deep Web. Exato. Exato. Você pode acessar com qualquer navegador, você pode acessar um site que não está indexado. Isso daí é qualquer navegador. Mas existe o Tor. Né? O Tor, o que ele é? Ele é um navegador tal qual o Google Chrome, o Firefox ou vários outros que existem por aí. E o que ele tem de diferente? É um navegador que ele faz o acesso mediante uma rede que interconecta todos os computadores e é feito por camadas. Por exemplo, na minha casa, eu vou querer acessar o servidor X. E na Surface Web, ele vai diretamente. O meu endereço IP se conecta naquele servidor. Pronto. Com o Tor, não. Ele vai conectar com um outro usuário, que este outro usuário vai conectar com mais um usuário, mais um, ou seja, em camadas. Por isso que o símbolo do Tor é uma cebola, né? Ele vai em camadas até chegar no servidor final. Por que se utiliza isso daí? Muitas vezes se utiliza como uma forma de garantir uma privacidade, como o anonimato. Que o anonimato, a gente tem o costume de falar, o anonimato é ruim. Não é tão ruim assim. O anonimato, às vezes, nos protege. Né? Muita gente fala, mas eu utilizo o anonimato, alguma coisa para cometer crime. Sim, é utilizado. Mas tem gente que precisa do anonimato para cometer coisas lícitas. Por exemplo, imagine um jornalista e um correspondente de um país que ele está entrando em contato com aplicações para falar com fontes, para falar com seu chefe do jornal que ele trabalha, e ele precisa de um anonimato, ele seja da fonte ou seja uma privacidade da comunicação. Então ele precisa utilizar aquilo para proteger a informação que ele quer transmitir. Não necessariamente um crime, né? Não é um crime, mas ele precisa. A gente utiliza o anonimato como uma ferramenta para nos proteger de algum governo ditatorial, de alguma ingerência, né, governamental indevida. E a Deep Web, ela funciona da mesma forma. São diversos sites, né, é incontável, não dá para saber quantos sites existem. São sites que a diferença deles para os outros sites, eles não estão indexados em mecanismos de buscas. Então, para você poder acessar, você precisa primeiro saber onde ter um acesso direto para aquilo dali. Alguém precisa te falar qual é. E esse anonimato é, de certo modo, garantido porque é difícil o rastreamento. Exato. Não seria garantido, é uma palavra muito forte para a gente dizer, mas porque por ser o acesso em camadas, você, para descobrir a origem daquela informação, você vai ter que descobrir, né, camada por camada até chegar no original. Enquanto uma conexão normal, você vai do ponto A até o ponto B. Aquela não, você vai do ponto B até o ponto Z e vai descendo até chegar no ponto A. Por isso que torna algo muito mais
é muito mais difícil, né? E como você disse, não tudo que se faz na Deep Web é crime. E a legislação que se aplica na internet, na Surface, é a mesma que na Deep Web? É a mesma, é igual, é igual. Se tiver algum site, você conseguir identificar a autoria deles, os responsáveis por isso daí, e utilizar, você pode. Por exemplo, tem muitos jornais que existem, eles têm sites na Deep Web. O New York Post, Wall Street Journal, o New York Times, o Washington Post também, são jornais que eles já têm sites na Deep Web, justamente porque se você está num país, você está na China, que aquilo dali é bloqueado, a forma que você tem para acessar aquele site vai ser utilizando um navegador Tor, por exemplo, para poder ter acesso à informação. E não dá para imaginar o New York Times fazendo coisa errada, cometendo crimes, né? Obviamente que não. E algo que se diz também é que a Deep Web está relacionada com os bitcoins. Não é só a Deep Web. Hoje mesmo, eu estava conversando com um colega que ele é de Londrina e ele falando que lá ele tem um café que ele pode pagar com Bitcoin. Né, que ele pode pagar com Bitcoin. O que é, em termos rápidos, assim, o que é o Bitcoin? Bitcoin é um commodity, é um produto primário que tem valor referenciado em dinheiro, e isso daí você pode utilizar como um indexador, como uma forma de pagamento, né? Da mesma forma que os agricultores aqui, muitas vezes a gente já ouviu falar que o cara celebrou um contrato. Eu comprei uma casa e paguei com tantos sacos de soja, né? Eu vou pagar daqui a um ano o valor equivalente a tantos sacos de soja. Bitcoin é a mesma coisa. Eu vou pagar o valor equivalente a uma fração de Bitcoin. Então, não é. O que torna o Bitcoin atrativo, vamos chamar assim, para ser utilizado na Deep Web, né, é a sua facilidade de você movimentar e não ter que dar satisfação para alguma fiscalização governamental. E a Deep Web ela também é denominada como Dark Web, pelo conteúdo que tem. Só que esse conteúdo também pode ser encontrado na Surface. Também pode. Muitas vezes utiliza-se, né? As pessoas utilizam para busca, por exemplo, o que a gente sempre associa são redes que utilizam para pedófilos trocarem imagens, né? Muitas vezes você vê utilizando em Surface Web. Eu já vi vários sites, isso daí hospedados na plataforma do Blogger, que é uma plataforma do Google. Não é uma das coisas mais espertas, não é um criminoso mais esperto que tem, mas continua criminoso do mesmo jeito. Mas vai ser identificado com muito mais facilidade. Então a fiscalização na Surface é muito mais fácil do que... Sim, porque é muito mais visível, né? Mas mesmo na Deep Web, na Dark Web, qualquer coisa desse tipo... é possível verificar. A Polícia Federal, por muitas vezes, já prendeu gente, já conseguiu acessar, já conseguiu verificar que a pessoa utilizou um dispositivo para acessar, seja Deep Web, Dark Web, o nome que você queira dar, não faz a diferença, mas é possível. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é possível sim. Obrigada pela participação, Leonardo.